muita paz e Jesus esteja nos nossos corações e nas nossas mentes sempre. Na verdade, quando ele dizia assim, não basta tão somente vir à casa espírita, não basta tão somente assistir às reuniões públicas, fazer o tratamento espiritual para dar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. E é muito verdadeiro. É isso que eu estou me desafiando hoje a passar para vocês, né? Como nós nos tratamos, como nós nos adoecemos e como interpretamos errado o que nos acontece. E vamos no nosso dia a dia levando essa doença conosco. Aí eu gostaria de iniciar perguntando a vocês: somos totalmente livres na nossa mente? Podem responder. Somos totalmente livres no nosso pensamento? Não. Está dividindo a coisa. Uns acham que não e outros acham que sim. Está dividido. Bom, um pensador aí no passado, Sartre, disse que somos livres totalmente. Podemos voar como nós quisermos, pensar o que quisermos no nosso pensamento. Mas se a gente for analisar direitinho essa questão, vamos verificar que não somos totalmente livres. Não. Aí vocês vão se perguntar, mas por quê? Não sou eu que comando o meu pensamento? Será? Você comanda o seu pensamento? Você é gestor de tudo que você pensa? Tudo que passa no seu pensamento, você controla? De jeito nenhum. E é por isso mesmo que as pessoas vêm à casa espírita, adoecidos, porque não conseguem controlar o que pensa. A maioria de nós estamos adoecidos nas nossas emoções. E essa doença é que faz com que tenhamos os sintomas que apresentamos quando vimos aqui. E quais são os sintomas normalmente que se apresentam? Ora, vou citar alguns. Dor de cabeça, olha, eu sinto dor de cabeça constante, dores no corpo, angústia, é algo que mexe aqui por dentro o tempo todo, eu não consigo dormir direito, acordo super cansado. Veja que interessante. Aí vocês devem estar se perguntando, e o que tem a ver? Tem muito a ver. Porque o que se passa na cabeça das pessoas? Que esses sintomas são derivados de influências espirituais. Às vezes, as pessoas, sem o devido conhecimento, dizem, vá na casa espírita, fazer um tratamento, que isso é influência espiritual. Não estou dizendo que não. Mas, iniciou por onde? A influência espiritual, ela existe na vida de todos nós. Quem queiramos ou não, afinal de contas, vivemos num meio onde existe desencarnados e encarnados. Nos influenciamos com todos eles. Nós influenciamos e somos influenciados no meio onde estamos. Portanto, tanto podemos assimilar situações boas e situações difíceis, negativas, do campo da energia mental dos encarnados, como também dos desencarnados. Isso é fato. Isso é fato. Mas o mais interessante é que quando nós viemos à casa espírita em busca dessa ajuda, nós achamos que todos esses fatores negativos que estão ocorrendo conosco deve-se tão somente à questão da influência espiritual. Ora, eu afetivamente eu não dou certo. Tudo é complicado na minha vida. Se eu inicio um trabalho, a coisa não anda. Se eu inicio um namoro, logo se acaba. E isso parece que se repete constantemente. Dia após dia vai se repetindo. O insucesso é constante na minha vida. O que está acontecendo comigo? Logo, eu fico logo imaginando, tem alguma coisa errada. E tem, muito. E aí, nós quando atendemos pessoas que apresentam esse tipo de quadro, que após ouvir, nós vamos verificar com os olhos da alma, mediunicamente, olhar o próprio psiquismo daquela pessoa e verificamos que a influência que ali existe é quase nada para o que elas estão passando. Na verdade, a influência é mínima, porque a influência maior está sendo dela para com ela própria. Por quê? Porque aquela pessoa se encontra encarcerada dentro dela mesma.
encarcerada dentro do próprio contexto emocional que ela vive. Ora, ela acredita que nada vai dar certo para ela. Lógico, ela criou uma crença dentro dela de que as coisas para ela são difíceis, que nada dá certo. Ela criou uma condição energética que ela atrai constantemente para ela de que não vai dar certo. Nós somos um composto energético. Nós influenciamos e recebemos influência. Se eu crio dentro de mim a certeza de que as coisas são difíceis para mim, logo eu começo a elaborar no meu universo cósmico que as coisas têm que ser difíceis e eu acabo atraindo essa dificuldade para a minha vida. Se eu digo que afetivamente eu não consigo dar certo, eu criei uma crença dentro de mim de que afetivamente eu não dou certo. Por mais bonita, elegante, tudo que eu tenho, inteligência, eu não consigo atrair a pessoa que eu gostaria. E quando eu conheço aquela pessoa, eu me envolvo, eu me entrego de tal forma que eu não consigo nem registrar direito o que é que aquela pessoa pensa, como é que ela vive, o que é que ela sente. Eu apenas desejo que ela me ame, porque essa é a minha carência. E eu acabo fazendo o quê? Eu acabo afastando-a de mim, porque eu estou impressionada apenas com o que eu sinto. Eu não paro para analisar o que o outro sente, o que o outro quer. E aí o outro acaba se afastando, porque ele acaba se deparando com o próprio retrato. Porque o outro também tem suas necessidades, tem as suas carências. Como ele se vê no espelho dele próprio, ele se afasta, ele não quer aquilo, ele quer alguém que o ajude. Assim mesmo somos nós. Homens e mulheres são assim. Quando nos deparamos com o mesmo retrato, nos repelimos, saímos de perto. E aí a gente se sente o quê? Desprezada, abandonadas. E neste momento, o que é que acontece conosco? Criamos dentro de nós mais uma certeza: não dá certo. Criamos uma chamada janela Kirler dentro de nós, as janelas das negatividades. Essas janelas são um sucesso na vida da gente, que a gente vai tentar explicar para vocês mais ou menos como é que acontece. Ora, desde a infância, desde a nossa tenra idade, quando iniciamos os primeiros passos da nossa existência, cabe aos nossos pais, se eles forem saudáveis, vejam só, abre parênteses, se eles forem saudáveis, nos educarmos, nos instruirmos na vida para que sejamos adultos com boas emoções, sadios. Esse é o maior propósito dos pais. A missão do pai verdadeira é criar e educar filhos para que eles sejam futuros pessoas maduras, saudáveis. Como os pais também trazem dentro de si suas doenças emocionais, eles não conseguem dar aos seus filhos uma carreira brilhante, que pode fazer com que seus filhos cresçam sadios, corajosos, amantes deles próprios, sem nenhum trauma. E aí eu vou seguir como exemplo uma pessoa que é do meu ciclo de amizade, que eu vou chamar de LB. LB teve uma infância assim. Muito cedo ele perdeu o pai. Em pouca idade, com 6 anos aproximadamente, ele perdeu o pai. Sua genitora, não tendo como sobreviver, teve que deixar os filhos ao mando dos avós e foi trabalhar. Ora, essa criança já iniciou a sua primeira infância sofrendo um trauma pela perda do pai. Em seguida, iniciou-se uma nova perda, que era a perda da genitora. Mesmo ela estando presente na sua vida, mas ela estava ausente no dia a dia. Porque precisava o quê? Ganhar a vida. Isso fez com que essa criança criasse dentro dele um novo trauma de abandono. Esse abandono, associado ao abandono do pai, gerou dentro desta criança uma janela negativa de abandono. Ou seja, criou dentro de si a certeza de que ninguém gostava dele. Como ele não conseguia, junto com os avós,
ter uma condição amiga, afinidade. Os avós não tinham essa afinidade com ele. Ele cresceu solitário. Mais uma janela associada, Kirle, solidão. Abandono, solidão. Isso tudo foi crescendo dentro daquela criança de forma negativa. Dos 7 aos 14 anos, essa criança não teve qualquer riqueza no sentido de socialização, que é o tempo em que a criança vai para a escola, que vai se encontrar com outros, conhecer outras histórias. Mas, como ele já trazia dentro do seu bojo íntimo um certo abandono e a solidão, ele não conseguia fazer uma socialização com qualquer outra pessoa. E aí a sua pré-infância, pré-juventude foi mesclada pelo abandono também, porque os colegas só se aproximavam dele no sentido de buscar dele algo, porque todos nós temos alguma coisa que faz nos sobressair. Como ele já tinha desenvolvido 2 janelas firmes, solidão e abandono, ele começou a desenvolver por si, sem entender, um pensamento que nós chamamos de síndrome de pensamento acelerado. O pensamento dele era acelerado. Ele pensava em tudo, em toda a sua volta. Por que eu estou desse jeito? Por que a minha vida é dessa forma? Por que eu não fui diferente? Enfim, eram perguntas e perguntas sem resposta. O que é que aconteceu? Ele desenvolveu um outro dom. Ele não conseguia se concentrar, porque quem tem a síndrome do pensamento acelerado não consegue se concentrar. Tem problemas nessa área. O que é que aconteceu? Ele desenvolveu um potencial de só apenas olhando, observando as aulas, ele conseguia assimilar tudo. Ele não conseguia estudar olhando o livro. E até hoje ele tem esse problema. Ele não consegue se concentrar para uma leitura. Porque ele desenvolveu dentro dele essa capacidade de apenas assimilar, olhando e ouvindo. Nesse sentido, ele desenvolveu um potencial muito bom. E os colegas que estavam por seu lado aproveitavam-se disso. Mas nenhuma amizade solidificada foi construída nesse sentido. Esta criatura continuou a sua vida na solidão. Vindo alguns anos mais tarde, veio a conhecer uma pessoa com a qual iniciou um romance, pensando ele que naquele momento estaria ele livrando-se da solidão, o qual acompanhava desde sua infância. No entanto, como ele já trazia suas emoções adoecidas dentro de si, pouco ele podia oferecer a alguém. E é isso que eu quero chamar a atenção para nós, para todos nós. Quando estamos com a nossa emoção adoecida, quando trazemos dentro de nós situações não resolvidas emocionalmente, nós não conseguimos dar ao outro o que queremos receber. É só uma mão. E nem sempre o outro está preparado para compreender e entender isso, porque nem sempre a maturidade chega com a idade. Logo, a pessoa com quem ele se envolveu não tinha maturidade suficiente para compreender a fragilidade emocional que aquela criatura vivia. Portanto, não podia ser ela o sustentáculo para diminuir a sua solidão. Assim mesmo somos nós. Quando queremos que afetivamente demos certo, precisamos avaliar como está o nosso estado íntimo emocional, se o que eu estou oferecendo é o mesmo que o outro está querendo. Por isso a necessidade de conhecer-se. Porque na maioria das vezes nós nos entregamos de maneira rápida demais, sem avaliar direito o que o outro quer e o que eu quero do outro, e se o outro tem os mesmos predicados que eu estou buscando, para que no futuro eu não venha me decepcionar. E aí criar uma nova janela negativa que vai me enclausurar mais ainda. Nesse sentido, o LB não conseguiu entender isso. E mais uma vez, abandonado em pouco tempo, entrou e descampeou para o quê? Uma depressão.
dele, sua própria emoção adoecida, não aguentou, não suportou tantas coisas negativas vividas ao longo e no decorrer de sua pequena existência, que ele estava com 20 e poucos anos. Entrou então para um quadro de depressão. Desenvolveu um quadro de depressão ao longo de sua existência em alto grau. Passou a não se interessar por mais ninguém, porque tinha em sua mente que jamais ia conseguir atrair quem quer que seja. Desenvolveu dentro de si uma crença de que não era capaz. A insegurança, a ansiedade, o abandono, a solidão, tudo isso, gente, são janelas que nós vamos guardando dentro de nós. Quem aqui não tem nenhuma dessas janelas, levanta a mão. Uma pessoa, parabéns, você está emocionalmente sadia. Outro, parabéns, 2 pessoas. Então vejam só como estamos em uma fase adoecida conosco mesmo. E se nós queremos mudar isso, eu preciso dar um salto. Mas Eliette, e aí, como é que a gente faz? Existe solução? Existe solução. Com certeza existe solução. Eu posso usar a sua cabeça como exemplo? Fica aqui para a gente mostrar aqui mais ou menos como é que acontece. Ora, essa área nossa é onde se localiza o nosso córtex cerebral. No córtex cerebral, materialmente falando, é onde se armazena todas as informações. Todas as informações, emoções e tudo mais. Nossa mente é dividida, eu vou só falar em 2 partes, porque existem várias partes. Nossa mente é dividida em várias partes. Mas eu só vou falar sobre a parte da consciência e da inconsciência. Subconsciente, para melhor dizer, tá certo? Então nossa mente se divide em 2. Na parte de baixo temos o que chamamos de memória de uso contínuo. É aquela memória em que nós registramos tudo o que acontece à nossa volta no dia a dia. Tudo que nós observamos através da visão, audição, do tato, do paladar. Tudo que nós lemos, vemos, ouvimos, nós registramos na nossa memória de uso contínuo. Dessa memória de uso contínuo, ela vai para essas informações vão sendo arquivadas nas janelas periféricas do nosso subconsciente. Acima temos o nosso subconsciente e onde é o que chamamos periferia da mente. Nessa periferia é onde existem as janelas que vão sendo arquivado tudo que nós construímos ao longo das nossas existências. Essas informações, elas vão para cada janelinha. Então, nessa área periférica da nossa mente, temos N janelas. N janelas. Temos as janelas chamadas neutras, que é onde ficam as informações básicas. Número, nome de pessoas, endereço, aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia ir buscando. Neste momento que eu estou falando com vocês, vários gatilhos de memória estão abrindo essas memórias aqui dentro para eu trazer essas informações para você que estão arquivadas lá por conta da minha leitura, das minhas buscas de informação. Tá certo? Nessa periferia também tem as chamadas janelas light. E que janelas são essas? Essas são as janelas que guardam as nossas emoções positivas, os nossos sentimentos mais nobres. À medida em que nós vamos nos libertando daquilo que é ruim e vamos construindo algo bom, isso também vai sendo arquivado. Por isso que quando a gente vê uma cena que nos emocionam, a essa janela light que guarda dentro de nós, que nós já conseguimos conquistar, que é a emoção pura, da humildade, da caridade, do sentimento do dever para com o nosso próximo. Toda vez que a gente vê uma situação em que nos penalizamos, essa janela foi acionada, a janela light de sentimentos bons. Ela foi acionada e trouxe para a nossa memória de uso contínuo uma informação que, junto com o que eu estou vivendo, eu construo uma nova informação. É desse jeito que os pensamentos são construídos. Veja que complexidade.
Nessa mesma periferia, nós já temos o que chamamos as janelas killer ou negativo. E essas, minha gente, são terríveis. São essas que vivem nos enclausurando. Nessas janelas é onde ficam arquivados as nossas solidões, os nossos abandonos, as nossas ansiedades, os nossos traumas. Tudo que nós construímos em termos negativos ao longo de nossas existências ficam guardadas nessas janelas. E elas não se destroem. Porque memória a gente não apaga. Memória não se apaga, gente. Memória a gente recicla, mas não apaga. Logo, essas janelas quirles são as que mais nos dominam constantemente. Por quê? Porque a nossa educação lá na infância foi em forma disso. Nós não fomos educados na nossa infância para termos pensamentos ricos. Não fomos educados a ter resiliência diante das dificuldades. Não fomos educados a comandar e coordenar o nosso eu em momentos de conflitos e de tensão. Os nossos pais, também porque estão enclausurados em suas próprias emoções, nos educam de forma errônea. Quantas vezes eu não ouvi um pai dizer ao filho: se bateu, levou. Portanto, não chegue em casa apanhado. Se você chegar em casa apanhado, você leva também. O que esse pai ensinou ao seu filho? A violência. E assim por diante. Ora, na fase infantil, os pais devem dar muito amor, muito carinho. LB, em sua fase infantil, ele teve muitos cuidados de sua genitora. Muitos cuidados, mas ele não teve afeto. Sua genitora se preocupou demasiadamente em cuidar dele materialmente e de sua saúde, para que ele não adoecesse e não o perdesse como ela perdeu o marido, que foi em função de um remédio que foi dado errado. E aí essa genitora encheu o LB de cuidados, mas não de afeto. E isso traumatizou o que? Sua autoestima. Porque é justamente nessa fase infantil em que os pais desenvolvem na criança a sua autoestima. E a autoestima, para sermos resilientes diante da dificuldade, é extremamente importante. Nós não podemos abrir mão dessa educação. E para adultos ou criança, a meta é a mesma. Toda vez que você tiver que chamar a atenção de alguém, não vá direto ao ponto incriminando. Pelo contrário, saliente as coisas positivas que essa criatura tem. Diga o valor que ela possui, porque todos nós possuímos valores. Todos nós temos coisas boas dentro de nós. Logo, procure exaltar o que existe de positivo dentro desta pessoa, para que em seguida você venha a se colocar no sentido do que ela fez de errado. Assim você, em primeira mão, faz com que a pessoa se sinta em condições de receber uma repreensão sem que se sinta conflitada com aquilo. A própria pessoa vai criar dentro de si essa resiliência necessária para entender que aquilo que fez foi errado e que lhe fará mal no futuro. Logo ela vai pensar 2 vezes para reagir de forma errada novamente. Assim, tenhamos isso em mente toda vez que formos reclamar com quem quer que seja adulto ou criança. Primeiro, saliente, ressalte o que existe de bom nesta pessoa. Seu filho precisa saber quem você é. As dificuldades pelas quais você passou para chegar onde você chegou. Tenha isso em mente. Converse com seu filho de igual para igual, porque existem muitas mães chegando até nós e dizendo: eu não consigo falar com meu filho, eu não consigo falar com a minha filha, nós não temos diálogo, tudo que eu falo ela rebate, tem uma proposta diferente, nós não conseguimos nos entender. E o que é que está havendo? Eu preciso de algo que me ajude. Está faltando ali o quê?
diálogo sincero de pai, de mãe, de filho. Que você sente, nunca fique acima do seu filho, procure ficar olho no olho, de igual para igual. Para que ele não se intimide com o seu tamanho. Olhe no olho do seu filho e diga que você também sofreu. Fale das coisas que você teve que lutar para conquistar. Fale de suas dificuldades para que ele entender que você batalhou para chegar onde chegou. E esse filho vai sim compreender o que você está dizendo. Ele vai guardar sim na memória as informações que ele está recebendo. E ele vai registrar isso em algum momento necessário da sua vida. Porque aí ele teve um pai e uma mãe, amigos. Mas vai ter um momento em que você vai ter que chamar a atenção. Vai ter um momento em que você vai ter que educar de forma enérgica. Mas essa energia tem que ser seguida de carinho, de atenção, de cuidados. Não pode ser de qualquer jeito. Devemos e temos a obrigação de construir homens melhores para o futuro. A responsabilidade dos pais hoje é essa, para os filhos que já estão e para os filhos que ainda vêm. Essa é a responsabilidade do adulto. E em qualquer situação que ele esteja, na condição de pai, de mãe, de tia, de irmão, seja qual for. Logo, esse é o nosso papel. Se eu já sei que eu guardo tudo, todo o registro, todas as informações que vêm são registrados, são arquivados de maneira automática dentro de mim. Eu não tenho como impedir esse registro. Eu tenho sim 5 segundos para analisar. 5 segundos e nada mais, antes que ele seja arquivado de maneira errada. Eu tenho 5 segundos para dizer, opa, por que eu estou pensando isso? Para que eu estou pensando isso? Isso é uma injeção de lucidez no que eu estou pensando. Logo, nesse primeiro momento, eu já reajo. E eu não deixo que aquilo seja registrado dentro de mim. Outro dia eu atendi uma pessoa em que chorava copiosamente, porque ela não estava conseguindo suportar mais a vida. Ela não entendia por que de todas as suas relações amorosas não darem certo. Ela estava fazendo de tudo, amorosa, atenciosa, tudo ela estava fazendo, mas a situação não saía daquele patamar. Era um atrás do outro, vivendo a mesma situação, e ela chorava copiosamente porque ela não estava aguentando mais. E naquele momento, olhando para aquela criatura, eu vi o tremendo estresse emocional que ela estava vivendo consigo própria. Ela estava totalmente enclausurada dentro dela mesma. Mas para ela compreender isso, ela tinha que sair de dentro dela, sair da plateia, vir para o palco e ser senhora da sua história. Dar um passo de qualidade no sentido de pensar, de analisar as circunstâncias pelas quais ela estava passando. Mas o que é que estava acontecendo com ela? Ela estava dentro da sua memória de uso contínuo, essa primeira memória, repetindo as imagens e todos os acontecimentos negativos que ela tinha vivido, um atrás do outro, constantemente, indo e vindo. E isso faz com que ela entre numa tensão nervosa muito grande, de tal forma que ela se enclausure e não veja solução para nada. Não vendo solução para nada, o que é que nos acontece? Adoecemos a nossa emoção. E doentes a nossa emoção, vamos adoecer o nosso corpo. Aí sim vem as dores de cabeça, vem as dores no peito, vem as dores no corpo, vem a insônia, porque eu levo meus problemas para a cama junto comigo, eu não paro de pensar. Eu penso e repenso 24 horas. Eu não consigo parar de pensar. E aquilo vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, e eu não tenho controle sobre isso. Olha aí que nós não temos controle sobre o nosso pensamento. Mas nós podemos sim
determinar a hora de parar. Nós podemos sim analisar o contexto do que está chegando até nós. O que faltou a LB foi exatamente isso, compreender esta lógica de se autoanalisar ao longo de sua existência. E aí, ao longo de sua existência, hoje ele com 50 e poucos anos, continua encarcerado dentro dessas emoções negativas. Continua ele ainda no estado de depressão. E o mais interessante disso tudo é que ele criou crenças de que a depressão é um quadro genético, porque dentro da família também tem outras depressões, tem outras pessoas depressivas. Logo ele vai ser depressivo porque ele traz na genética. Engano, não existe depressão por genética, minha gente. Depressão é um quadro comportamental. Passa de família para família, passa, mas é um estado de comportamento. Mas isso é um assunto que a gente vai discutir em outra situação. LB está desta forma, porém, lutando. O que mais me admira em LB é justamente isso. Embora ele tenha criado crenças negativas, mas ele também criou janelas positivas dentro dele, e que ele diz assim: eu sei que é difícil, mas eu posso, eu consigo e eu chego lá. E aí, paulatinamente, ele está se desenclausurando. Paulatinamente ele está criando janelas paralelas sadias para se ancorar nos momentos de tensão. Se eu utilizar a técnica de duvidar, criticar e me determinar em cada momento de tensões, eu vou criar janelas sadias paralelas a essas janelas negativas que vão me dar ancoramento no momento de tensão. Se eu não conquistar isso, eu vou ser um eterno prisioneiro de mim mesmo. E se eu sou um eterno prisioneiro de mim mesmo, dentro das minhas emoções, logo, tudo que eu vou captar, tudo que eu vou atrair para junto de mim, será situações negativas. Porque eu sou um campo de energia que atrai. Eu sou um campo de energia que solidifica tudo que está à minha volta. Então, o que eu quero para a minha vida? Como eu quero que a minha vida seja? Isso é determinação nossa. Quando atraímos os espíritos para junto de nós, não se trata, eu disse isso hoje a uma pessoa que eu atendi, não se trata de obsessor. Não existe obsessor. Nós é que somos obsessores. Porque nós ficamos pensando direto naquelas coisas. Ficamos registrando direto nas situações negativas. Somos obsessores de nós mesmos. Nos obsidiamos constantemente. E aí, por nos obsidiar com esses sentimentos, com essas janelas negativas, acabamos por atrair espíritos de sintonia igual. Eles não são obsessores. Eles apenas se atraem para junto da gente por sintonia. Aí vocês vão dizer assim: sim, mas e os meus inimigos do passado? Os nossos inimigos do passado estão por aí. Mas eles só se conectam conosco se encontrar o quê? A brecha. Se eles encontram a brecha, eles se conectam conosco. Acho que eu esqueci do nome dela. Não vou me lembrar. Aquela que fala sobre suicídio, o nome dela? Ivone A. Pereira. Não. É Sueli Caldas, exatamente. Sueli Caldas, numa palestra, disse o seguinte: que ela tentava entender por que acontecia aqueles estupros com crianças, por que o pai fazia isso com o filho, por que acontecia tantas desordens nesse campo. Ela não conseguia entender como é que alguém podia pegar uma criança e fazer tal maldade. E aí ela relatava que isso foi, durante muito tempo, isso ficou na mente dela, querendo saber por que aquilo acontecia, qual a ligação que existia, já que não existe efeito sem causa, já que tudo está ligado uma coisa com a outra dentro desse universo grande. O porquê, o que acontecia, o que faria uma pessoa chegar junto de uma criança e fazer tal maldade. E uma certa vez, ela estudando, um espírito chegou para ela e disse: lembre-se que todos sem exceção, têm um cheiro característico, que
Dentro da mediunidade a gente chama de hálito mental. Esse hálito mental, ele é sentido a longa distância. Os inimigos do passado, eles nos estreitam através deste hálito mental. É o que nós pensamos. Nós emitimos um cheiro de nós mesmos. E esses espíritos chegam até nós, se conectam conosco através desse cheiro característico que é tão nosso. Ora, quanto maior for esse cheiro ainda negativo, maior a intensidade no sentido de encontrar esses inimigos. Quanto menor for esse cheiro em sentido negativo, maior será a nossa sintonia em um aspecto positivo para o alto. Eu vou me conectar com quem? Com espíritos bons, que vão me proteger. Logo, esses encontros que se dá muitas vezes entre nós, com esses espíritos, é que eles nos identificam pela nossa forma de pensar. Quando eles nos identificam, se aproximam de nós, encontram o campo porque estamos adoecidos emocionalmente, eles vão salientar aquela situação em você. Aí é o que eu costumo dizer. Ora, e o que Cláudio dizia logo no início. Ora, o tratamento espiritual esclarece o espírito, ajuda ele a compreender a atual situação dele. Ele é esclarecido e ele vai embora. Vai buscar, ele sabe que a vida continua. Poucos são aqueles que ainda persistem, são os mais endurecidos. Mas se eu, que estou dando, oferecendo as condições para essa influência, não modifico nada em mim, eu vou atrair novos. Então eu não vou melhorar nunca. Eu vou estar fazendo desobsessão. Tem gente que já fizeram aniversário várias vezes, de tanta desobsessão que fazem. E nada dá certo. Por que nada dá certo? Porque a própria pessoa não evita esforços no sentido de se libertar, de libertar a si mesmo. Logo, se eu identifico que eu sou a causa desse tipo de fenômeno que acontece comigo, eu vou começar a trabalhar para modificar isso. Sempre que eu estiver em um foco de tensão, em um foco de conflito, eu vou parar, eu vou me determinar a parar e me analisar. Por quê? Por que eu estou pensando desse jeito? É necessário eu pensar isso? O que isso vai contribuir para a minha felicidade? Nesse momento você já para de se tensionar. Quando você se tensiona, um fluxo energético já caminha melhor dentro do seu corpo. A sua mente já se libera e já passa a analisar de forma diferente. Já lhe dá condições de você entrever solução. Você já deixou de ser prisioneira ou prisioneiro. Esse é o nosso trabalho. Quando Hermance Durfour fala em seus livros que devemos nos amar profundamente, ela quer dizer exatamente isso. Para que nos amemos é preciso que nos conheçamos, que identifiquemos dentro de nós o que vai fundo nas nossas almas, o que é que nos aprisiona. O nosso maior defeito é sempre achar que o outro tem responsabilidade sobre a nossa felicidade. E eu costumo dizer que isso é uma carga altíssima que o outro tem que carregar, desnecessária, porque essa responsabilidade é nossa. A minha felicidade, a sua felicidade depende exclusivamente de você, não dos outros. Se eu vivo me conectando com pessoas em igual semelhança, não vai dar certo nunca, porque eu sempre vou esperar do outro e o outro sempre vai esperar de mim a mesma coisa. Não vai dar certo. Eu tenho que começar a me invadir, a entrar dentro de mim mesmo e tentar me conhecer. Eu tenho que fazer uma varredura no meu campo mental e começar a esquadrinhar o que existe dentro dessas janelas arquivadas.
Se coloque de uma maneira serena e diga: eu sofro de solidão. Sofro. Por que eu sofro de solidão? O que foi que me aconteceu? O que desencadeou a solidão dentro de mim? Quais foram os motivos que me levaram a me sentir só? E você tem a resposta. Na hora que você tem as respostas, você automaticamente cria uma janela positiva dentro de você, que vai servir de âncora para você crescer. Para você sair desse enclausuramento. Não deposite nos outros de forma alguma que o seu bem-estar depende do que fulano ou beltrano pode fazer por você. Se sua vida profissionalmente está estagnada, pergunte-se por quê. O que você está fazendo? Quais são os caminhos que você está tomando? Que energias você está empregando no seu dia a dia para realizar as suas conquistas? Será que você elabora metas para você chegar onde você deseja? Você empreende energias positivas no sentido dessa conquista? E se essa conquista não acontece no momento que você deseja, será que você tem resiliência para entender que talvez não seja o momento, mas que esse momento vai chegar? É preciso que desenvolvamos em nós a tolerância. A tolerância conosco mesmo. Deixar de nos impacientar em forma de ansiedade pelo que não conquistamos. Mas para que a gente tenha tolerância, é preciso que desenvolvamos a compreensão. Se nós não nos compreendermos, jamais vamos compreender o nosso semelhante. Jamais vamos entender por que o outro falha conosco. Porque não temos a capacidade de internalizar o outro. Não temos a capacidade de estar no outro para entender as falhas do outro, compreender e saber perdoar. Porque a gente só sabe perdoar quando a gente compreende. O perdão, ele só acontece quando eu compreendo o que o outro sente. E eu compreendo na sua forma mais intensa. Senão não existe perdão. Fica apenas, na superficialidade. Se eu quero, eu tenho que dar. Não pode ser diferente. Nós temos momentos de alegria. Todos nós temos momentos de alegria. Essa alegria, ela tem que se transformar em prazer. Esse prazer tem que se transformar em um momento belo de amor, para que mais tarde a gente possa contemplar isso com uma grandeza imensa. E se eu consigo compreender isso e elaborar essa transformação dentro de mim, eu começo a dar a mim mesma a condição de enxergar o belo que existe à minha volta. Eu começo a ver a beleza em qualquer coisa. Desta forma eu me libero do pessimismo, porque o pessimismo arrasta o homem para as mais entranhas negativas. Se eu consigo enxergar o belo que existe à minha volta, eu vou valorizar cada vez mais a providência divina na minha vida. A minha fé não será cega, ela será raciocinada. Ela terá direção. A minha fé terá direção, porque o homem, sabendo equilibrar-se, ele utiliza-se da razão e da emoção. Porque o homem só na razão, ele é matéria pura. Na emoção, ele é hipersensível. Todos os dois levam ao desequilíbrio. Portanto, você tem que ser razão e tem que ser emoção. Sua vida tem que trabalhar nessas duas mãos, para que você faça as conquistas mais efetivas dentro de você. Mas a maioria que acontece é que uma alegria vinda, ela descampeia para uma tristeza, porque a alegria vem e de repente você diz assim: eu não vou ficar alegre por muito tempo, porque daqui a pouco vai... Não tem gente que faz assim, eu tô sorrindo muito, daqui a pouco eu vou ficar triste. Olha para mim. Tem gente que faz isso. Eu estou rindo demais, eu vou até parar, porque eu já sei que vem tristeza. Olha o comando que você deu. Eu vou ter raiva. Vou ter raiva, não é isso? Vou ter raiva. Olha o comando que você deu, vai ter raiva mesmo. Porque você deu um comando à sua mente. Quando você deu esse comando, o que é que acontece? O gatilho da memória, ou a autochecagem, vai lá, abre aquela janelinha aqui
negativa, que você guardou as suas tristezas, as suas solidão, os seus abandonos, ela se abre, vem até você. Você começa a lembrar das coisas tristes da sua vida e você começa a chorar, você começa a ficar capenga, você começa a ter dor de cabeça, a adoecer, você não dorme mais. No outro dia você diz, eu estou obsediada. E está mesmo, por você própria. É isso, gente, não tem outra direção. Não tem outra direção. Eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida efetivamente feliz. Então eu tenho que melhorar as minhas emoções. Eu tenho que tornar as minhas emoções saudáveis. Eu tenho que transformar o difícil em oportunidade de crescer. Alguém pode bater aí na teclinha de enter, por favor? Isso. Quero finalizar com esse pensamento. Ser sábio não significa ser perfeito, não falhar, não chorar e não ter momentos de fragilidade. Ser sábio é aprender a usar cada dor como oportunidade para aprender lições, cada erro como ocasião para corrigir caminhos, cada fracasso como uma chance para recomeçar. Nas vitórias, os sábios são amantes da alegria. Nas derrotas, são amigos da interiorização. Então, tenhamos isso dentro de nós. Sejamos sábios. Saibamos utilizar o nosso conhecimento em nosso benefício. Saibamos utilizar aquilo que nos foi dado em primeira mão, a nossa inteligência. Porque nós somos capacitados de uma inteligência ímpar. Utilizemos essa inteligência para o nosso benefício. Para sentirmos prazer com pouca coisa. Porque feliz é aquele que sabe tirar a felicidade do conforto do próprio sapato. Feliz é aquele que sabe olhar à sua volta e dizer, eu sou único. Minha identidade é única, Deus me fez único, portanto eu sou muito agradecido, eu sou muito feliz. Quem determina somos nós, o que queremos e o que não queremos. Seja gestor da sua história, seja gestor daquilo que você deseja alcançar. E não permita, sob hipótese nenhuma, que emoções negativas sejam detentoras das suas ações. Sejam detentoras da sua realidade. Utilize sim do bem maior que lhe foi dado, esta vida que é um presente divino. Ao invés de reclamar porque não está dando certo, agradece a Deus a oportunidade de estar vivo, de poder andar, de poder ver, de poder enxergar, de poder abraçar, de oferecer de você o melhor. E abracem o seu irmão. Deem de você o melhor. Sejam solidários. O momento no qual nós transitamos tem suas complexidades, mas requer de nós uma postura mental diferente. Uma postura que pode validar um momento diferente. Basta que pensemos o que eu quero para mim no futuro. O que eu almejo da vida? O que eu estou dando a este universo? O que eu estou dando em troca? A vida que me foi dada como um presente bom e maravilhoso. Sejamos grato pela vida, grato pelo poder que existe em você, que ninguém pode tirar a não ser você mesmo. Seja luz para você, seja luz na sua vida, seja luz por onde você passar. E diga a você mesmo, eu me amo profundamente, porque é assim que Deus me ama. Sejam fortes, sejam corajosos e tenham certeza de que na vida, aqueles que são chamados de fracos são os maiores vencedores. E aqueles que se dizem fortes são os maiores perdedores. Portanto, tenham Deus no coração de vocês e a realidade em vossas mentes como mão primeira para conquistar o que vocês desejam. Que Deus abençoe a todos nós e sejam muito felizes.